Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um Momento de Fé com Manuel Costa. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida nesta manhã. Mensagem que está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 12, que diz o seguinte: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa, essa palavra que Deus nos trouxe nessa manhã. Jesus entra na cidade e a figueira estava sem frutos, pois não era a época. E Jesus estava com fome, né? E foi procurar frutos na figueira. E como não tinha, ele lançou uma palavra. E amaldiçoou aquela figueira. Na volta, depois de Jesus ter ido no templo e causado aquela agitação toda, expulsando os vendedores de lá, eles passaram de volta pelo mesmo caminho e a figueira já havia secado. Então Jesus explicou aos discípulos o poder de uma palavra quando ele falou sobre uma montanha. Se você declarar com fé sobre esta montanha, saia deste lugar e vá para esse, isto vai acontecer. Então nós vemos aqui que não existe impossível para Deus. E quando nós liberamos uma palavra no mundo espiritual, ela continua trabalhando até alcançar o propósito pela qual ela foi lançada. Jesus ali amaldiçoou a figueira e mandou que ela secasse. Enquanto eles foram para a cidade, a palavra estava trabalhando na raiz daquilo que foi mandado. E ali aquela figueira se secou. Assim foi com essa figueira. Jesus, ele lançou a palavra e foi para o templo. E a palavra ficou trabalhando até a figueira secar e cumprir o propósito do qual Jesus tinha lançado. Então, tem coisas que não acontecem de imediato no mundo natural, mas acontece de imediato no mundo espiritual. Quando Jesus lançou a palavra, parece que nada tinha acontecido ali. Mas quando ela já havia começado a trabalhar no mundo espiritual. E quando Jesus voltou, a figueira já estava seca. Então, Jesus lançou a palavra sobre a figueira e essa atingiu suas raízes. E aos poucos a palavra foi se cumprindo. E em pouco tempo a figueira já estava completamente seca. Nós temos também, meus irmãos, dessa forma que nós estamos vendo aqui, temos que profetizar, declarar a palavra de Deus dentro da nossa casa. Porque nós vimos que a palavra trabalha no mundo espiritual. Então, quando nós lançamos palavras proféticas sobre os nossos filhos, sobre os nossos casamentos, sobre os problemas financeiros ou outros problemas que nós temos dentro de casa, seja doença ou seja coisas intimamente particulares, né? A palavra fica trabalhando, como trabalhou na raiz daquela figueira. A resposta não veio de imediato no mundo natural. Mas o fato começou a acontecer de imediato no mundo espiritual. Você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Aos poucos, você vai vendo os resultados da profecia que você está lançando hoje na sua casa, na sua vida. Pode ser que num primeiro momento nada esteja acontecendo, mas tudo está se movendo. Famílias desesperançadas são totalmente restauradas quando lançamos palavras com fé, palavras proféticas.
Nossos olhos naturais não conseguem enxergar o trabalhar de uma palavra profética, uma palavra lançada. Todos nós sabemos que a palavra que é lançada a Deus não volta sem resposta. Não existe situação que não pode ser revertida quando uma palavra profética é lançada. A palavra é tão forte que discerne, diz na Bíblia, né, que discerne juntas e medulas, consegue separar. Só a palavra de Deus toca no mais profundo e consegue operar milagres como nós estamos vendo. Então, tudo que você não consegue mudar, faça como hoje nós ouvimos nessa palavra. Declare uma palavra naquilo que você não está conseguindo mudar na sua vida, daquilo que você não está conseguindo se achegar na sua vida, daquilo que você não está vendo mudança e tem orado há tanto tempo. Declare uma palavra de fé, declare uma palavra com propósito e você vai ver as coisas acontecerem no mundo físico, na sua vida, nos dias de hoje. Quando você declarou, a palavra já está trabalhando. Então não se preocupe, mas declare com fé, que Jesus falou. Se você tiver fé, você manda a montanha sair de um lugar e ir para outro, e você verá o milagre acontecendo. Então trabalhe na sua fé. Não fique com uma fé pequena, estimule a sua fé. Exercite a sua fé através da palavra de Deus, e você vai colher os frutos ainda no tempo certo, predeterminados por Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos, Pai, por mais esse dia de vida. Te damos graças, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, pela palavra, Pai, que veio até nós hoje, dizendo que a fé alimenta o propósito, Senhor, que através da fé a palavra trabalha em nosso favor. E assim nós temos alcançado os milagres, temos alcançado vitória. Chegamos longe numa jornada que todos esquecem de olhar para trás e ver o que o Senhor já trabalhou na nossa vida, o que o Senhor mudou dentro de nós. Quantas almas fragmentadas já foram restauradas e as pessoas sequer estão notando o trabalhar de Deus. E se nós estamos aqui, Senhor, acreditando nesta palavra, e a partir de hoje vamos declarar mais palavras, vamos declarar profecias sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida financeira, Pai. Nós vamos ter prioridades a partir de hoje de lançar a palavra para que ela seja trabalhada no mundo espiritual, para que as respostas cheguem até nós no mundo natural. Abençoe os lares, abençoe a fé de cada família, Senhor, que aumente, que haja a resposta de Deus em todo o contexto familiar que as pessoas estão vivendo, que haja luz, que haja paz, que haja graça de Deus, abençoando os lares, as famílias e os casamentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém.